Seja bem-vindo a mais um podcast Conexão Saúde Minas. Eu sou Luana Pacheco, enfermeira, atuante aí na área de gestão em saúde há 15 anos. Por aqui nós falamos de saúde de maneira responsável, trazendo até você os maiores médicos e profissionais da nossa região para tirar suas dúvidas, para trazer o que há de novidade, as informações mais seguras, informações que salvam vidas. Esse é o nosso maior bordão. Por isso eu te convido já a se inscrever no nosso canal, @Conexão Saúde Minas aqui no YouTube e também no Instagram. Se inscreva, compartilhe com a sua família, com os amigos, para que você tenha acesso e possa cuidar da sua saúde de uma maneira mais leve, mais interativa e em contato com grandes profissionais. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especialíssima, já é a segunda vez que a gente grava juntos, eu estou muito feliz, muito honrada de recebê-lo. Nosso bate-papo hoje é sobre dor crônica. Dor não oncológica, aquela dor que te incomoda ali durante anos e que você às vezes não consegue tratar ou não sabe qual o profissional que de fato vai resolver seu problema. A gente está aqui com o Dr. Bruno Burjaile, neurocirurgião. O Dr. Bruno já é a segunda vez que ele vem aqui no Conexão Saúde Minas, é um grande médico, né? Faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Vai contar um pouquinho aqui da sua experiência, compartilhar informações relevantes, informações importantes, informações científicas que cuidam e tratam da nossa saúde, da nossa vida. Doutor, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente de novo. Obrigado, Luana. É um prazer estar aqui com vocês e, bom, vamos lá. Espero poder ajudar. Importante falar, gente, que o Dr. Bruno, além de fazer parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, ele tem alguns temas aí de maior relevância. Ele foi o médico que fez a primeira cirurgia de implante no cérebro, não é isso? De eletrodo cerebral para doença de Parkinson. Aqui em Uberlândia, tá? É daqui de Uberlândia, formado na Universidade Federal de Uberlândia. Tem algumas formações posteriores na Universidade de Oxford e também na Universidade de Flórida. Ele trata de assuntos como Parkinson, tremores, distonia, dores de forma geral e fibromialgia, dentre outros, é claro, né? Um neurocirurgião renomadíssimo e que traz um histórico impecável aí na sua carreira e que a gente fica muito honrado de recebê-lo. Doutor, vamos então ao que interessa, né? Trazer informação à população. Na sua área, antes da gente começar a falar de dor, que é um tema que a gente fica até, fecha o semblante, fica ali, né, meio tenso e tudo, lembrando do quão incômodo pode ser uma dor, por que você escolheu justamente ir para essa área? Bom, primeiro, obrigado pela gentileza das palavras. Bom, em relação à neurocirurgia, em relação à dor que você me perguntou? Em relação à dor. A dor. Bom, na neurocirurgia tem várias sub-áreas, né? A gente vai se subespecializando. E a minha sub-área é a neurocirurgia funcional. Quer dizer que a gente não faça outras, mas dentro do geral tem alguns tipos de tratamento que exigem esse aprofundamento. E na neurocirurgia funcional, os principais campos são as doenças do movimento, como Parkinson, tremor essencial, distonia. Também existe o campo da epilepsia e o campo da dor. Então, os tratamentos de dor que nós fazemos como neurocirurgiões, de implantes de eletrodos para controle de dor, seja no cérebro, na coluna, ou também procedimentos que são um pouco menos invasivos, como bloqueios, radiofrequência, né? Então tem vários procedimentos para dor que nós fazemos, e na formação a gente faz ali mais um tempo, né, de estudo nessa área, e acabamos também, né, fazendo os tratamentos clínicos para dor, seja com medicamentos, com combinação de medicamentos, em gestão de equipes multidisciplinares, né? A dor exige que várias competências sejam somadas para tratar a dor, envolvendo fisioterapia, às vezes fonoterapia, psicoterapia, enfermagem e uma série de outras, né, conforme cada situação. Então a gente tem que entender a dor como tendo vários aspectos. Isso exige de fato, né, a formação de modo a integrar essas equipes, às vezes treinar essas equipes e visualizar a dor como ela deve ser visualizada, né, por vários ângulos, que só assim a pessoa vai ter uma chance maior de sucesso. Então não adianta só a gente ir lá e saber fazer o procedimento para tratar a dor, né, esse neurocirúrgico. A gente tem que saber se ele foi bem indicado, se a pessoa vai ser bem acompanhada, tudo que pode ser feito antes já foi feito, isso que tem que ser feito depois será feito. Então isso tudo exige uma formação específica em dor, né?
E, curiosamente, na dor, uma das áreas que mais me atraiu, até por sentir uma escassez de cuidado nessa área, é a fibromialgia, porque é um tipo de doença com baixa probabilidade de evoluir para procedimentos. Tem até que tomar cuidado com procedimentos de fibromialgia, mas eu senti que os pacientes chegavam precisando dessa atenção, né? E tem muito preconceito sobre fibromialgia. Passei a estudar bastante sobre isso, então eu já acabo tendo também, além da dor crônica de um modo geral e procedimentos para dor, um gosto aí e um tratamento muito frequente de pessoas com fibromialgia. Interessante demais. Da última vez que você veio, a gente até falou assim, nossa, falar de dor é uma coisa tão minuciosa, específica, lembra lá dos altos padrões de qualidade, tudo, dos hospitais que se preocupam com a dor, que deveria ser algo de praxe, algo do dia a dia, são considerados grandes hospitais de alto nível, né? E aí, uma dúvida, não sei se eu te perguntei isso, agora não me lembro, acho que não. Esse médico que se especializa, o neurocirurgião, né, o neurologista, enfim, que vai para esse lado da dor, tem algum nome, essa especialidade? A gente acaba chamando de medicina da dor. Aham. Tem nomes como a algologia, nomes que não são muito utilizados, né? Algologia? Mas o médico da dor Médico da muito mais interessante, é um tipo de terminologia muito mais usado hoje, assim, né? Então, vários médicos de várias especialidades podem fazer a subespecialização em dor. Aham. Então, a gente acaba a faculdade de medicina, a gente tem ali, né, o título do conselho, um número para isso, depois a gente faz a residência, tem um outro número no conselho para isso, e depois a gente faz um outro RQE, né, que é um outro tipo de número ainda como médico da dor. Agora, para se candidatar à prova e tudo, tem uma série de exigências na sua formação em dor, e especialidades como a neurocirurgia, neurologia, anestesiologia, ortopedia, reumatologia, fisiatria, todas essas podem se subespecializar e ainda outras em medicina da dor. Interessante, bem interessante. Então, E aí, assim, eu não me lembro, acho que na época que a gente fez a primeira entrevista, depois que você passou por aqui, vieram outras pessoas para falar de dor, com visões totalmente diferentes. Eu falei, gente, como que pode? Eu ficava lembrando de você o tempo todo. Falava, gente, como que pode ter uma visão, né, tão diferente, uma outra área, uma outra classe profissional e tudo, não era médico. E aí eu ficava lembrando o tempo todo das suas falas. Em relação à fibromialgia, eu vou aproveitar que você mencionou, a fibromialgia, ela de fato é uma doença. sim, uma doença. Porque Com critérios diagnósticos, tudo muito, muito bem definido. Parece boba a pergunta, eu sei que eu sou enfermeira, não mas tem eu pergunta. tô tentando, porque tem pessoas que recebem o diagnóstico ou familiares e acham que, assim, fibromialgia é uma doença não tem diagnóstico nenhum, é fibromialgia. Não fez vários testes e não achou o resultado ali, a pessoa com dor é fibromialgia. Não, sua pergunta faz todo sentido, porque não só entre os leigos, né, essa dúvida é super comum, como entre os profissionais de saúde também e mesmo profissionais de alto nível, já vi fazerem comentários inapropriados quanto à fibromialgia, certo? Que são oriundos de um pensamento às vezes mais antigo, que isso não estava mais tão bem definido. Fibromialgia é uma doença com critérios diagnósticos específicos. Como qualquer doença, você pode ter grupos dentro do estudo da dor que modificam um pouquinho a forma de dar esse diagnóstico, os critérios, mas na essência é a mesma coisa, né? Uma dor crônica que perdura por muito tempo, né? E o tempo também pode ser um pouco polêmico, mas com 6 meses você já pode com certeza chamar de uma dor crônica, mas é uma dor crônica que não está localizada em apenas um local. Ela está difusa pelo seu corpo, né? Então, se você pensar o seu corpo como se fosse fazer uma cruz no seu corpo dividir em 4 quadrantes, né? Você pode, se você quiser tentar simplificar e unificar os critérios de certa maneira, se você tiver dor nos 4 quadrantes por um tempo muito prolongado, às vezes uma dor migratória que fica mudando de locais, né? E não seja explicada, por exemplo, por uma inflamação nas articulações como uma artrite ou por uma doença de destruição muscular, que são doenças ou raras ou de fácil diferenciação. Isso basicamente é fibromialgia. Alguém que te fala que sente dor no corpo todo já há muito tempo,
Ai, dói do fio de cabelo até a unha do pé, né? Dói o corpo todo, a dor fica mudando de lugar, mas tá sempre doendo tudo de certa maneira, né? Cada hora num local diferente, mas tudo dói. Sem ali sinais, né, de inflamação, como febre ou edema, calor, outras coisas que são um pouco óbvias no ponto de vista clínico, não é um diagnóstico que acaba sendo tão difícil. Falta talvez a orientação, né, ou até parar por um pouquinho de... Hoje em dia você abre ali, com um pouco de orientação técnica, você abre uma referência na internet, que seja, né, um site de uma academia séria de, por exemplo, de dor, né, e você consegue definir isso com uma certa facilidade. Então tem um diagnóstico que não é tão difícil de ser dado, assim como às vezes parece. É muito mais o preconceito que impede que as pessoas conheçam esses critérios e apliquem, tá? E o tratamento também, né, relativamente bem definido. Tem um repertório de opções para a gente tentar na hora de fazer esse tratamento. Ele é multimodal, ele envolve educação sobre a doença, a pessoa entender o que ela tem, psicoterapia, atividade física bem orientada, né, e ajuste de medicamentos. Os medicamentos, tanto você iniciar os medicamentos adequados, como você retirar os inadequados. É comum na fibromialgia, além da pessoa não entender a doença, muitos médicos também não entenderem, o tratamento está com medicamentos que até atrapalham, né, que tudo dê certo. Então a gente e tem um preconceito muito grande pela falta de conhecimento diagnóstico. O paciente é colocado numa situação de que não se sabe o que ele tem, então chama, entre aspas, de fibromialgia, está completamente errado, né? E aí daí ninguém sabe o tratamento que vai fazer, esse paciente vai sendo jogado às vezes de um médico para outro, e ele mesmo começa a questionar a validade da própria doença. Nem se fala família, colegas de trabalho, amigos. Então ele fica às vezes anos numa situação de indefinição e de desconforto por sentir aquilo, mas é como se ele estivesse inventando aquilo, né? E essa sensação ela é péssima. Uma vez que você receba o diagnóstico, o acolhimento adequado, o tratamento, né, multidisciplinar, a evolução é muito favorável, ao contrário do que se pensa. Não são pessoas que não têm solução de tratamento. Muito pelo contrário, a gente consegue resultados excelentes com um acompanhamento adequado. E hoje existem até mais recursos do que antigamente para aquele paciente que, mesmo com tudo isso, não melhorou. Você tem alguns procedimentos que você pode oferecer, claro, no final ali depois de você ter tentado outros primeiro, né, medicamentos, educação, psicoterapia, atividade física, ali na frente você pode tentar procedimentos como o que a gente chama de bloqueio simpático venoso, né, que é o uso de anestésicos intravenosos, outras substâncias, e um que está muito em alta hoje, né, com um corpo de evidências científicas cada vez maior, é a neuromodulação, em que você faz uma estimulação magnética através do crânio. É um campo magnético, um ímã que consegue estimular o seu cérebro através do seu osso, e ele ali estimular regiões que vão ajudar a atenuar as dores, tá certo? Isso como eu disse, cada vez tem mais artigos demonstrando essa eficácia, né, para a dor crônica, e você pode oferecer ainda algo que, né, e provavelmente a gente vai ter mais opções, né, cada vez mais com o tempo. Então, essa ideia tem que cair por terra, de fibromialgia não ser real, ou não ser um diagnóstico, ou ser uma coisa que as pessoas dizem por não saberem o que a pessoa tem. Pelo contrário, eu vejo muito mais a pessoa não saber que o paciente tem fibromialgia e por isso o paciente fica nesse ciclo de sofrimento. Nossa. E é uma coisa tão assim, né? Se a gente parar para pensar, se você sente dor o tempo todo ou boa parte do tempo, você não tem qualidade de vida. Eu vou falar por mim. A mulher, quando ela tá nos dias, né, período menstrual, a gente sofre, porque você tem cólicas, dor de cabeça, é um período chato, todo mundo detesta passar por isso. Passa, não tem jeito, é o natural. Mas a dor, ela incomoda, ela te tira, ela tira você ali do seu momento, que às vezes é o momento ali do dia a dia de produtividade e tudo, ela atrapalha, né? Imagina você conviver com essa dor. O que é considerado a dor crônica? A dor crônica, por mais que geralmente em saúde, uma coisa crônica, né? A primeira coisa que todo mundo pensa é que durou por muito tempo, né? Cronos tem a ver com tempo. Então, crônico seria algo que dura mais tempo, tá certo? Então, entre ali 3 a 6 meses, a se depender de definições ou cenários de dor crônica,
Mas é uma dor que sim, que geralmente está ali por mais tempo, mas em relação ao mecanismo da dor crônica, muito mais importante do que a duração dela é o fato dela não ter mais correlação com uma causa de destruição de um tecido. Ou seja, geralmente a gente tem a dor aguda como um aviso de que uma parte do seu corpo está sendo ameaçada ou danificada. Eu estou colocando a mão ali na ponta de uma agulha, eu começo a apertar aquela agulha, no começo não dói, se eu insistir daqui a pouco dói. O que é isso? O meu cérebro está me mostrando o seguinte, olha, tem receptores aqui no meu dedo, né? Quando você passa de um certo limite, você ativa receptores de dor para falar assim, se continuar assim, vai danificar o seu dedo, tá certo? Então a dor, ela nos avisa de que existe um dano quase acontecendo. Ou então, quando ele já aconteceu. Cortou o dedo. Então, danificou, tem que doer para você tomar cuidado com o seu dedo não machucar ali mais para ele poder se recuperar. Então, a definição de dor mais técnica é essa. É uma sensação física, psicológica, inclusive social, de desconforto, né? Em vários âmbitos da sua percepção, mas é uma sensação desagradável que está relacionada a um dano tecidual que está quase acontecendo ou que já aconteceu, para que haja uma proteção daquela parte do seu corpo e até uma regeneração dela. Quando essa é a dor aguda, quando a sensação desagradável ela continua existindo, mesmo quando não há mais um dano tecidual, aí você teria a dor crônica. Ela perde o vínculo com o dano. Porque existe um dano, de certo modo, mas é na transmissão de informação. Certo. Tá? O seu sistema nervoso que transmite a informação de dor é como se ele transmitisse aquilo de modo vicioso, repetido, que perdeu a vinculação com uma causa. Uma maneira didática de falar sobre isso é que nem uma fofoca. Né? Uma fofoca é o comentário das pessoas sobre um fato. Às vezes aquele fato não aconteceu, ou não foi bem assim, talvez aquele fato nem seja mais verdade naquele momento, mas todo mundo está falando daquilo e conforme a gente vai falando, vai modificando o fato, ele vai se espalhando, cada vez a informação daquele fato, a fofoca, ela está cada vez mais distante da realidade, né? Mas aí no caso da fofoca, é porque o fato não é realidade, mas no caso da dor, ela é real, que a dor é a própria fofoca, a fofoca existe. O dano tecidual, que às vezes não existe mais. Entendi. Então fazer ressonância, tomografia, exames para visualizar um dano, não adianta. Então eu tô com uma dor crônica, às vezes fazer uma ressonância, eu tô com dor crônica na região lombar. Vamos fazer uma ressonância? Muitas vezes ela não vai servir para nada. E aí você acha uma ressonância com um laudo que não corresponde ao que a pessoa sente e fica forçando a barra para aquele laudo, enfim, tem uma validade. Eles indicam uma cirurgia sem necessidade. Então a dor ela existe independentemente de um dano ativo, porque o defeito é na transmissão da própria informação. Outra maneira da gente entender isso é o alarme. Se eu tenho um alarme de incêndio, ele vai tocar quando tem fogo, tá certo? Eu apaguei o fogo, o alarme para de tocar. Isso é uma dor aguda, tá certo? Agora, se o alarme está com defeito, ele vai ficar tocando sem ter fogo, tá? Mas o alarme é verdadeiro. Não tem fogo, quer dizer, o fogo não tem dano no tecido mais, ou talvez nunca tenha tido. Mas o alarme é verdadeiro. E o que incomoda o ser humano é o alarme. Se eu for paraplégico e machucar o meu pé, mas eu não senti o que está acontecendo na minha cintura para baixo, eu não sinto dor. O dano existe, mas eu não sinto dor, então nem me importo de repente com aquela... Não tem a sensação. Então, o que incomoda a todos nós, quando a gente está sofrendo, é a sensação, não é o dano. É que a gente aprende a vincular a sensação dolorosa ao dano de um tecido e na dor crônica é o contrário, entendeu? Assim como no paraplégico tem o dano, mas não tem a sensação, a dor crônica é o contrário. Não tem o dano, mas a sensação existe. E é essa sensação que traz sofrimento. E não quer dizer que seja uma sensação ilusória ou, entre aspas, psicológica. É uma sensação real. Existe uma mensagem bioquímica e elétrica sendo transmitida no seu sistema nervoso até o seu cérebro, extremamente impactante, limitadora, e inclusive pode ser mais difícil tratar essa dor crônica do que a dor aguda. Porque a dor aguda, mesmo que for uma coisa assim,
uma lesão importante, de repente você corrige essa lesão e a dor para de acontecer, tá? Então, a dor crônica é esta que não tem mais correlação com o dano tecidual. Claro que ela também vai ter a ver com a duração, mas para entender o que é a dor crônica e tratar corretamente, essa percepção de que ela perdeu a vinculação com a causa é muito mais importante. Perfeito. Então, quer dizer, não necessariamente pode ter ou pode não ter dano. Não necessariamente essa dor, quando você vai olhar lá, fazer os exames, você vai encontrar alguma coisa errada, por exemplo. Às vezes a pessoa está sentindo dor, faz o exame e não tem nada. Inclusive, é muitas vezes contraindicado você solicitar exames. Porque você vai gerar uma preocupação com o laudo sem significado clínico. Sem ter tá? O diagnóstico de fibromialgia ele é clínico. Ele não exige exames. Você, em casos de dúvida, pede exames para diferenciar de outras doenças que estas sim afetam os exames. Por exemplo, você tem uma dor só nas articulações e um pouco de inchaço na articulação, de repente alguma articulação mais avermelhada ou mais aquecida. Bom, sinais inflamatórios da articulação. Eu posso pedir exames para testar, né, pra procurar provas inflamatórias, tá? Porque eu tô vendo, não tem nada dúvida diagnóstica. Mas na fibromialgia não é só a articulação que dói, no caso, né? E a fibromialgia é uma dor crônica no corpo todo, mas também numa dor crônica de outras regiões, você não vai encontrar algo danificado no exame. Um exemplo muito comum, dor lombar. Você não tem geralmente que pedir ressonância magnética. Só que quase todo mundo que tem dor lombar já fez uma ressonância, aí aparece ali no laudo. Não sei quantas hérnias de disco, entre aspas, né? Na verdade, são protrusões discais, que são pequenos abalamentos desses discos que não têm nenhum significado clínico. Estão ali por acaso, como se fosse uma ruga que você encontra na sua pele, tem ali alterações naturais, entre aspas, do tempo na coluna. Mas como você está procurando, assim, de modo quase obsessivo, alguma coisa no laudo, seja o paciente, a família, o médico, acaba atribuindo a dor crônica da coluna, da região lombar, aquelas protrusões ou supostamente hérnias de disco, tá? E de vez em quando faz até uma cirurgia totalmente mal indicada por causa disso. Enquanto que nas dores lombares, quase sempre, o exame é desnecessário, exceto se houver algum tipo de sinal de alarme, que a gente fala, né? Perda de peso, febre, perda de controle dos movimentos, algum antecedente de doenças oncológicas e tal. Então tem alguns sinais de alarme que motivam pedir uma ressonância, mas quase sempre você não tem que pedir. E se você pedir, você pode atrapalhar esse paciente, você pode estigmatizá-lo como um portador de hérnias de disco, e ele vai passar, às vezes, anos da vida fixado nessa ideia, em vez de procurar um tratamento muito mais eficaz, tá? Então Interessante. Doutor, e assim, uma dúvida que surge aqui para mim enquanto você está aí falando. Quais que são as doenças, assim, que você mais atende, que são essas doenças crônicas que não são oncológicas, que mais acometem a população? O que é mais prevalente? E, relacionado a isso, tem alguma relação com o envelhecimento, essas doenças? Em relação à dor, você me disse? Quais são as mais prevalentes? Em relação à dor crônica, não só para o médico de dor, mas até em prontos atendimentos, em outras especialidades, o que a gente tem de mais comum são as dores de cabeça e as dores lombares, né? Então, conforme a estatística que você procurar, você vai encontrar sempre essas duplas de qualquer maneira, mesmo que possa variar um pouco a ordem, como as principais causas de busca de atendimento por dor aguda e por dor crônica, tá? Em pronto-socorro e em consultório. E em relação ao envelhecimento, a dor lombar, ela muitas vezes pode estar cometendo a população idosa, mas a gente não faz esse tipo de ligação. Não é legal ter muito esse estereótipo, porque existem diversas causas para dores lombares também na população jovem, tá certo? Então é um tipo de queixa que não escolhe gênero nem idade, né? Então, e com atividades físicas, por exemplo, mal orientadas, você pode ter dores lombares precoces. Também a falta de atividade física também pode predispor a dor lombar. Então, enfim, é uma queixa tão comum e tão democraticamente distribuída em subgrupos populacionais que não tem tanto assim um padrão fechado. Tá? Na verdade, deve ser muito difícil tratar, né? Você tem que quase que virar a pessoa, assim, fazer uma investigação para conseguir achar um caminho ou não? Tem alguma coisa que é mais padronizada em relação a essa dor crônica?
Bom, no caso, depende do tipo de dor. No caso da dor lombar, grande parte das vezes você não consegue identificar, assim, o substrato anatômico, o local anatômico exato que estaria ali problemático para provocar dor. Mas você consegue ter muitas pistas, tá certo? E, inclusive, você pode... E o tratamento vai envolver você cobrir um pouco das possibilidades mais comuns, que são geralmente as dores lombares têm muita origem muscular e articular. Em articulações da coluna, em músculos que sustentam a coluna, às vezes em articulações da coluna com a bacia, né, com a pelve, em musculatura glútea, né, a musculatura da pelve. Então, você tem que entender um pouco do exame físico desses diversos grupos musculares e articulares para ter uma pista de qual região estaria mais sofrida. Mas o tratamento inicial vai passar, geralmente, tanto por medicamentos que cubram essas possibilidades, principalmente musculoarticulares, pelo controle de peso, pela atividade física disciplinada e bem orientada. Tem que tomar muito cuidado com o medo, né, de se fazer atividades, não só de exercício, mas atividades do dia a dia. Não, eu tenho aqui uma dor, então eu não posso admitir tal postura ou fazer tal coisa. A pessoa começa a ter medo do movimento, que é a chamada cinesiofobia. Né? Cinésio quer dizer movimento, né? Cinema, imagem, movimento. Então, cinesiofobia, fobia é medo. Então, medo de movimento, porque você está ali com um estigma de uma dor na coluna e esse medo de movimento, ele gera, às vezes, outras dores ou perpetua o quadro doloroso. Então, você tem que ter orientação de atividade física, disciplinada e bem orientada, controle de peso, controle nutricional, muitas vezes um acompanhamento psicológico para que a ansiedade e crenças mal colocadas não piorem também a sua dor. E como eu te falei, medicamentos que cubram as principais hipóteses, geralmente musculares e articulares. Quando a gente vê que tem algum sinal de compressão neural, de nervos, né, é menos comum, a gente vai usar medicamentos que também façam uma cobertura de dores de característica mais neural, dores neuropáticas, tá? E em alguns casos, quando isso não responde bem, nós temos procedimentos, sejam bloqueios, sejam de radiofrequência, procedimentos de intervenção, infiltração de substâncias, que vão, né, conforme nesses casos um pouco mais graves, que podem nos auxiliar, né, a atenuar, tá? E não pode ser uma coisa ali localizada, você tem que fazer aquele tratamento inicial para ajudar o paciente a sair do quadro mais intenso, mas ele tem que se engajar, né, em algumas mudanças de hábito de vida, geralmente, para que esse quadro de dor não recorra com frequência. Em relação, eu queria, assim, são muitas questões, né, aí relacionadas a tudo que você atua quando a gente fala da dor crônica. Você trouxe aí as principais, sendo a dor lombar e a enxaqueca, a cefaleia. A dor de cabeça, bem lembrado. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? A cefaleia, que é a dor de cabeça, os principais tipos são a cefaleia tensional, né, a dor de cabeça mais comum, essa dor de cabeça, vamos falar assim, comum, que quase todos nós temos eventualmente. A enxaqueca, que é geralmente mais intensa, mas tem características específicas, não é só por ser mais intensa, tá? Tem algumas dores musculares da região cervical, que respondem como dor de cabeça, que a gente também vê com muita frequência. E um tipo de dor que vem junto com as outras dores de cabeça é a dor por abuso de analgésico, é muito comum. A pessoa começa a usar analgésico com uma frequência cada vez maior para controlar a dor de cabeça, e é justamente o uso de analgésico em frequência elevada que provoca a perpetuação da dor de cabeça. Nossa, essa informação é importante demais. E é difícil de acreditar, porque na hora que a gente toma o analgésico, a dor melhora. Só que daqui a pouquinho a dor volta. E você acha que é porque passou o efeito do analgésico, então vamos tomar mais um. Enquanto que grande parte do mecanismo dessa dor é um rebote daquele analgésico que está sendo usado em quantidade além da necessária. Veja bem, analgésico para dor de cabeça pode ser usado em dores com frequência baixa, todo mundo vai usar. Agora, quando ela começa a ser uma dor muito frequente, muito repetitiva, né, geralmente aí mais de uma vez por semana, ela já merece uma atenção especial e você já está sob um risco elevado de desenvolver a dor de cabeça por abuso de analgésico. É comum, quando a gente vai anotar assim, a nossa impressão diagnóstica numa consulta de dor de cabeça, ter alguma outra dor de cabeça e debaixo, conjuntamente à outra, abuso de analgésico. O quadro que eu vejo mais as pessoas demorarem para chegar a um sucesso de tratamento em dor de cabeça não é enxaqueca.
pelo menos na minha experiência, né, pessoal, é a dor de cabeça tensional com abuso de analgésico. Entendi. Que a enxaqueca, eu tenho a sensação de que, eventualmente, alguém acaba captando que os sinais diagnósticos saltam um pouco mais aos olhos e acaba dando um tratamento correto. Mas a dor tensional, que pode ser até menos intensa, mas muito persistente, acompanhar por muito tempo aquela pessoa, e ela, então, por isso, faz com que a pessoa tente se tratar sozinha e use mais analgésico, e o médico se esquece de perguntar ao paciente o quanto de analgésico ele usa, e isso faz com que eu acho que esse paciente ele demore mais a, de fato, ter a resposta do que ele tem. E quando a gente diagnostica essa dor de cabeça por abuso de analgésico, nós temos que explicar para o paciente sobre isso e convencê-lo a não usar os analgésicos de modo algum por algumas semanas, certo? E dá muita vontade de usar, porque a dor volta. A sua dor vai voltar, a gente começa o tratamento da dor de cabeça que ele tem, por exemplo, tensional, né? Dá um suporte para isso. Tem algumas táticas para no momento em que a dor estiver acontecendo mais intensa, mas a gente tem que ter um período em que a pessoa vai sentir dor, como se estivesse numa espécie de desmame ali, como se estivesse saindo de uma abstinência quase, né, em relação ao analgésico, tá? Então, veja bem, você está com dor, você tem que confiar muito no seu médico, de que aquela dor faz parte de você não estar usando o analgésico, que não pode usar, mas que ela vai melhorar, porque era o analgésico que a estava provocando. Então, tem que desenvolver uma confiança muito grande na consulta. É como se fosse fazer um desmame. Mais ou menos isso. Como se fosse alguém assim, não é exatamente isso, mas um exemplo, uma comparação didática, alguém que for dependente químico de álcool, quando ele para de consumir o álcool, existe, né, uma demanda do corpo para que ele volte a consumir, né, devido à abstinência. Nesse caso, a gente não classifica como abstinência, porque os mecanismos são um pouco diferentes, mas é uma analogia válida, quer dizer, dá uma vontade muito grande de usar, mas justamente aquilo que está te fazendo mal. Tem que passar um período de, entre aspas, de sofrimento para depois ficar tudo bem. Você falando, eu me lembro, você falando sobre esse uso de analgésico, né? Além do uso do analgésico, eu já vi o pessoal muito utilizando ibuprofeno, anti-inflamatório, para essas doenças que levam aí o título de doenças inflamatórias, né? Doenças reumáticas e tudo mais. Muitas vezes a pessoa vai se automedicando também, né? Além dessa questão da medicação do analgésico em uso exacerbado, o que é causa de risco esses anti-inflamatórios ou esses outros medicamentos que entram também no tratamento da dor, meio que para desinflamar o organismo? Bom, muita coisa polêmica de uma vez aí. Existe um conceito hoje mal explorado de inflamação, como se tudo fosse o corpo inflamado. Então, isso aí já é uma coisa a ser muito questionada, tá? Agora, o anti-inflamatório é um medicamento extremamente útil, que como grande parte das doenças tem um processo inflamatório envolvido, é muito comum que desinflamar um pouquinho durante aquela doença vá aliviar a dor, tá certo? Então, o anti-inflamatório ele consegue ser bastante eficaz numa série de dores, ok? Só que o problema do anti-inflamatório é que ele tem, às vezes, riscos pro estômago, né? Sintomas gástricos, por exemplo, que ele dificulta, né, os mecanismos do estômago de se proteger contra o dano. Em alguns casos, exposição da saúde renal, particularmente no idoso, que tem menor hidratação, que ele também é um risco para o rim. E em alguns outros casos, também para outros cenários, né? Você tem interferência com mecanismos de coagulação. Então, mas os principais que nós veríamos seriam riscos gástricos e renais, tá? Em alguns casos, riscos cardíacos, teve uma história, né, uma época famosa de um anti-inflamatório que era super potente e eficaz, que era o Vioxx, e ele foi suspenso no mercado pela associação com eventos cardiovasculares. Mas no dia a dia, o que a gente mais vai verificar é esse risco renal e gástrico. Então tem um período pelo qual você pode usar o anti-inflamatório, né? Então, conforme a idade e o quadro clínico de cada um, você vai limitar e orientar isso muito bem por quanto tempo você pode usar, tá? Em algumas doenças inflamatórias crônicas, reumatológicas, você pode ter que usar o anti-inflamatório de uma frequência maior e observar esse fenômeno. Um anti-inflamatório mais potente é o corticoide, tá? O anti-inflamatório que não é corticoide, o nome dele, nosso, é anti-inflamatório não esteroidal, porque ele não é corticoide, não? Sim. Ibuprofeno e outros, né? Diclofenaco e
eles são não esteroidais. Os esteroidais são os corticoides. Eles são ainda mais potentes para desinflamar, podem ser muito eficazes também de uma série de doenças e também trazem riscos, né, de uso prolongado. Ao usar por muito tempo, você tem que desmamar mais devagarinho, porque senão você pode meio que confundir o seu sistema de produção interna e isso faltar. Você tem alguns riscos maiores no caso de anti-inflamatório de corticoide. Alguns pacientes com doenças psiquiátricas descompensadas, ele pode ter consequências sérias, né? Sangramento gástrico em alguns casos, mas esses medicamentos, de maneira geral, como eles são de prescrição mais livre, é muito comum que haja esse abuso de fato. As pomadas também, spray, tudo isso, às vezes a pessoa acaba usando ali todo dia, né? Sente dor e já... Pomada e spray, geralmente você não vai ter uma absorção sistêmica, ele vai ter uma atuação tópica, aquele local. Ou se você quiser usar alguma coisa sem orientação, é um pouco menos arriscado. Mas o problema é você atrasar um diagnóstico, né? Em vez de estar fazendo um tratamento correto, tá fazendo um tratamento ali, de repente, insuficiente. E vai piorar, pode aumentar o risco daquele problema seu sair do controle, né? E outros medicamentos que são abusados nos casos de dor por falta de orientação médica inadequada são os opioides, né? Da família da morfina. Os mais comuns são o tramadol, né? Que é o Tramal e outras marcas. E a codeína, que geralmente vem combinada com o paracetamol no Brasil, né? Como no caso do Tilex, que é uma das marcas mais conhecidas, são medicamentos que podem ser úteis, podem ser bons, mas também tem que ser usados com muita cautela e geralmente numa escada, né, analgésica. Você tenta um analgésico simples, como a dipirona, paracetamol, você tenta associar um anti-inflamatório e em caso de refratariedade você vai para o opioide fraco, né, que é o tramadol ou a codeína. Não é sempre que vai ser a escada desse modo, mas é uma regra mais geral. Um medicamento muitíssimo usado na minha prática para dores mais simples, mas ainda assim crônicas, são os relaxantes musculares. O principal no Brasil é a ciclobenzaprina. Tá? Então ele é super interessante para ser associado aos tratamentos, já que grande parte das dores crônicas ou são primariamente musculares ou tem a dor muscular como uma dor associada a outra dor principal. Então, você quase sempre vai encontrar um componente de dor muscular principal ou secundário, né, o adjuvante, em quem tem dor crônica. Então, enxergar bem a musculatura, considerar o tratamento da musculatura com o restante e até pensar em procedimentos para essa musculatura é sempre muito interessante. Então, eu acho que o relaxante muscular, ele às vezes é mal usado ou para mais ou para menos, certo? Então, mais o meu médico da dor, ou um médico que compreende bem da dor crônica, ele vai considerar a possibilidade da dor muscular associada, também da dor aguda, ele vai poder usar relaxantes por um período um pouquinho mais prolongado, para que você não só melhore naquele momento, mas consiga sustentar a sua melhora por mais tempo. Entendi. Doutor Bruno, diante de todas essas doenças crônicas, né, essas dores crônicas que merecem uma atenção especial, o que tem de tratamento que você enxerga hoje, assim, que tem padrão ouro em relação à resposta clínica do paciente? Olha, é difícil generalizar, mas para dores crônicas em geral, você considera algumas classes de medicamento. Acho que eu fiz um pequeno resumo agora dos tratamentos para dor aguda, né? Sim. Analgésico, anti-inflamatório, opioide e eventualmente relaxante muscular. Para dor crônica, a gente sempre considera no arsenal os antidepressivos duais, que são medicamentos que surgiram para tratar depressão e ansiedade. A gente percebeu que eles são muito eficazes para controle de dor, tá? Interessante. Os gabapentinoides, que são a gabapentina e pregabalina, os principais, ativam um tipo de receptor chamado alfa-2-delta. Eventualmente, alguns neurolépticos, né? Nossa, como quetiapina, clorpromazina, levopromazina, a gente usa isso em doses baixas com um adjuvante, um colaborador nesse tratamento. E o próprio relaxante muscular que é usado para dor aguda, a gente também gosta de usar para dor crônica. Como eu te falei, é muito comum ter o componente muscular associado, mais agudizado ou mais cronificado, tá? Então, nossa cabeça sempre se abre bastante para essas possibilidades diante de um quadro de dor crônica. E esses medicamentos todos, eles não vão estar agindo, por exemplo, numa articulação inflamada,
que aí seria um anti-inflamatório, ou no músculo contraído, que é o relaxante, enfim. Você vai estar usando muito mais, no caso do relaxante sim, mas no caso dos outros que eu mencionei, antidepressivo dual, gabapentinoide e neuroléptico, são medicamentos que vão agir com neurotransmissores diferentes, quer dizer, substâncias químicas diferentes que comunicam a dor, né, ao longo do seu corpo, que já que na dor crônica o problema não é uma lesão aguda lá na ponta, é a transmissão de informação, esses medicamentos têm que ser bons em modificar essa transmissão de informação. Então eles têm que ser bons de chegar ao sistema nervoso e modificar a maneira como as células do sistema nervoso, cada parte do sistema nervoso se comunica com a próxima. Perfeito. E é nessa comunicação que está incorreta na dor crônica, entre aspas, né, tá mal adaptativa, que o medicamento vai agir. Então, para dar um exemplo aqui, o antidepressivo dual, ele vai aumentar a quantidade de serotonina e de noradrenalina. Essas duas substâncias são usadas por um sistema interno que nós temos de anulação da própria dor. Vou te dar um exemplo que tá um soldado numa batalha, ele toma ali um tiro no ombro. No momento da batalha, ele não liga muito para aquela lesão e continua na batalha, que está no calor daquela situação. Por quê? Ele tem um estímulo psicológico intenso, está no meio de uma guerra ali, e aquilo faz com que o cérebro dele vá desligando um pouco da dor do corpo para que ele não pare de fazer o que ele está fazendo, tá? E lá depois, de repente, quando acabou a batalha, ele sobreviveu e está ali, aí ele percebe como aquilo está doendo, tá? Ou então uma mãe que está querendo proteger um filho que vai ser atropelado, entra na frente ali de uma moto, salva o filho, nem sente dor, vai socorrer o filho, depois vai ver que fraturou um osso, né? Então, essas situações em que o seu cérebro, por estímulos superiores, né, de maior valor psicológico, ou até de sobrevivência ou de preservação, eles podem descer anulando a dor que tentaria subir. Isso chama sistema inibitório descendente. Porque é um sistema que inibe a dor e vai descendo. E ele usa bastante nessa comunicação de inibição, como se fosse uma farmácia interna para a dor, né? Bloqueando a dor, ele usa muito serotonina e noradrenalina. Então você vai usar esse antidepressivo dual porque ele vai aumentar a concentração de serotonina e noradrenalina em diversas regiões do sistema nervoso, como se ele estivesse motivando, né, ou intensificando o funcionamento desse sistema inibitório descendente. Então, todo medicamento que a gente vai usar tem uma certa lógica de melhorar a transmissão da mensagem da dor, ou, lembrando da nossa comparação, como se ele fosse corrigir um pouco daquele alarme disparado, ou como se ele fosse desfazer um pouco daquela fofoca que foi espalhada no sistema nervoso. Achei essa comparação que você fez fora da curva, essa questão da mãe, mas olha só, né? Então a noradrenalina, ou a adrenalina que tá ali no momento não deixa a pessoa sentir a dor. É o estímulo psicológico, quer dizer, o sentimento muito forte, né? O valor muito forte de você proteger o seu filho. Reduz, na verdade. Ele ativa esse sistema, e esse sistema, ao descer para cortar as dores que poderiam subir, né? Ele fala, vamos eliminar as dores por um momento para nada impedir que essa mãe salve o filho, né? Assim, o cérebro que fala isso, né? Entre aspas, para o restante do sistema. Olha, restante do corpo, não deixe nenhuma dor atrapalhar o nosso trabalho agora, que a gente está salvando o filho, entendeu? Então, o cérebro, ele tem... O organismo é muito inteligente. Né, ou então, eu tô numa guerra. Se eu parar para sentir dor no ombro, eu não consigo sair daqui. Sobreviver. Então, quando existe um senso de sobrevivência, um senso de preservação, algum tipo de estímulo, ou alguma coisa muito forte, isso consegue ativar esse sistema de inibição da dor, para você prestar atenção ao que está acontecendo de mais importante e não deixar a dor interferir. Caramba, incrível demais isso. E dá para fazer muitas associações em cima do que você fala. Olha, você fala da serotonina e tal, a gente pensa imediatamente que ao mesmo tempo quem se cuida, quem tem, né, o autocuidado, é mais feliz, tem uma qualidade de vida melhor também. A tendência provavelmente de sentir dores deve ser menor, né? Porque tem um autocuidado ali melhor, né? Seria uma associação menos direta, né? Mas sem dúvida, existe uma similaridade cerebral, quer dizer, de como que o cérebro se comporta diante de uma dor física e de uma dor psicológica. Inclusive, uma pode predispor mais facilmente à outra. Tá? Então,
também é parte importante do tratamento da dor, você ter uma saúde psicológica Em dia, se cuidar, né? E também muitas pessoas confundem isso. Não é que a sua dor crônica ou a sua fibromialgia, enfim, seja psicológica. Mas pode Certo? Ela está sendo acentuada pelo e emocional. você também está com o emocional desequilibrado. Entendi. E quem não vai estar com o emocional desequilibrado sentindo dor todo dia? Com certeza. Então uma coisa retroalimenta a outra, uma coisa alimenta a outra, e isso... Então a gente tem que trabalhar junto. Perfeito. Tratar a dor física e também como se fosse treinar a nossa própria capacidade mental para detectar esse sofrimento e ter estratégias para vencer esse sofrimento. E por isso que a psicoterapia é muito importante. Interessante Não é porque demais. a dor comece de modo psicológico, mas é porque os elementos psicológicos que todos nós temos servem como uma intensificação da dor, um tempero, né, para aquela dor. E você quer tirar esse provocativo, você quer tirar um pouco de fogo, né, um pouco de gasolina dessa fogueira. Entendi. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vamos lá. Ai, ai. Qual que é a sua visão clara a respeito das terapias integrativas? Esse termo, ele... Eu acho que eu já te perguntei isso da outra vez. Mas eu acho importante a gente falar. Esse termo integrativo, ele já é muito polêmico. Então você pode chamar de integrativo, colocar tanta coisa aí que é melhor a gente definir antes de mais nada, tá? Então o raciocínio lá inicial do que seria uma medicina integrativa era para integrar, né, a análise, ver o ser humano como uma coisa integral. Uma pessoa não é só uma parte. Uma pessoa tem várias partes, várias esferas que têm que ser integradas. Você tem que ser visto como um todo. Perfeito. Não é só como a sua queixa, também como o seu trabalho, sua família, suas dores psicológicas, sua rotina, seus desejos. Enfim, você tem que considerar tudo isso num paciente que você está tratando. Perfeito. Então você tem que ver o paciente como um ser integral. O problema, para mim, é que por mais bonita que seja essa definição, isso para mim já existe na definição de medicina. Então medicina ou saúde já é isso. Já é integral. Não precisa de colocar um nome integrativo na frente de medicina, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, ou de psicoterapia. Eu não preciso. Já é para ser assim por si só. Se na história, partes dos cuidados da saúde, e a medicina tem grande culpa por causa disso, dividiu muito o ser humano em gavetinhas, mas a natureza da medicina é integrativa. Então, é como se você chamasse de água molhada. A água já é molhada. Mas é como se começasse a usar a água como se ela fosse seca, então eu tenho que me lembrar de que ela é molhada. Então, pode ter um valor você retomar esse sentido integrativo de uma medicina que teria sido perdido? Até pode. Ponto de vista filosófico. Tá? Perfeito. Mas daí você pegar terapias sem comprovação científica e querer enfiar debaixo desse guarda-chuva para chamar de integrativo é cruel. Então tem muita coisa sem qualquer validação científica. O que quer dizer isso? Coisas que já são comprovadamente sem qualquer eficácia ou inclusive nocivas à saúde das pessoas, geralmente de alto custo, com um viés de ganhos secundários, até às vezes quase sempre pouco éticos, e as pessoas pegam tudo isso, lucram enormemente com isso e dão o nome de integrativo para transformar em humanizado uma coisa que já nasce para desumanizar os outros. Então, esse que é o cuidado. Então, hoje, infelizmente, quando você vê o nome integrativo em alguma coisa, principalmente com internet, tudo, quase sempre já fica com o pé atrás. Não tem Porque filosoficamente o termo é muito bonito e é super válido, mas se você está querendo enfatizar isso demais, cuidado, tem uma chance muito grande de, na verdade, você está escondendo uma coisa que não tem nada de integrativo. Tá certo? Que na verdade tem um objetivo simples, não é te ver como um todo, é te ver como um objeto de atendimento até de um lucro e outros objetivos muitíssimo, né, antiético. execráveis, aí a gente pode dizer. Então é um termo que foi muito sequestrado para, né, por exemplo, um outro termo que foi sequestrado é o termo funcional. Eu sou neurocirurgião funcional, porque de fato, classicamente, neurocirurgia funcional é que trabalha com disfunções, não tanto com lesões grandes, né? Então, o que é o Parkinson, o tremor, a distonia? São disfunções
na transmissão de informação. O que é a dor crônica? É uma disfunção na transmissão de informação. Não é que tem um tumor ali que eu vejo na ressonância. É a comunicação que não está perfeita. Eu vou tentar restaurar uma comunicação adequada. É como se tivesse uma música desafinada, eu vou reafinar. Não é que tem um instrumento quebrado, é que só não estão tocando bem. Então o funcional tem a ver com isso. Mas começaram a usar tanto o termo funcional, também com objetivos escusos, que a gente fica com medo de se chamar de funcional hoje, entendeu? Então, outro termo que merece cuidado é o tal do funcional, tá? Então, tem gente que chama de integrativo funcional. Aí você até arrepia, fala, cuidado. Nossa. Como eu não quero generalizar, veja bem, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, muito cuidado ao ver esse termo, já investigue se as práticas que estão sendo prometidas por qualquer profissional que se divulgue desse modo, não tem um componente, né, sem validação científica e, por isso, sem a ética adequada e sem o que todo profissional tem a obrigação de fazer para um paciente. Perfeito. Interessante e importante você falar, porque muitas vezes a pessoa deixa de procurar o médico ou os profissionais de maior referência para passar por essas terapias, e aí quando volta para o médico, às vezes a situação já está mais grave, né? Eu queria que o senhor falasse você falou sobre o tratamento medicamentoso. Sim. O que é um sinal de alerta para a pessoa que já faz um tratamento ali de controle da dor, mas que às vezes continua, às vezes não está controlando, aquela dor continua aumentando e tudo? O que são, assim, os sinais que essa pessoa pode entender? Opa, de repente precisa de um procedimento, de repente eu preciso procurar um neurocirurgião, uma pessoa que talvez eu partir para algo mais relacionado a um procedimento, um tratamento invasivo. Se você já fez o tratamento correto por alguém que domine medicina da dor, não invasivo, e ele não funcionou, ou ele funcionou por pouco tempo, ou parou de funcionar, né? É natural que você pense no mais invasivo. Uhum. Mas é esperado que qualquer médico da dor, ele não vai fazer uma consulta e te dar alta. Você vai ter um segmento recorrente com ele. Um segmento que a gente fala horizontal. Certo. Tem uma consulta alta para dor crônica, não existe. Você tem toda uma série de opções de tratamentos para você tentar, sejam eles medicamentosos, psicoterápicos, fisioterápicos, enfim. Então, você tem que ir oferecendo proporcionalmente à necessidade daquele momento. Você pode ir somando esses tratamentos, como se fosse subindo uma escada. Soma mais um pouco daqui, dali, para tentar melhorar aquele quadro. E se aquilo falha ou melhora, mas depois volta a falhar de novo, aí você, nesta escada que você está subindo, tem uma hora que você oferece o procedimento mais invasivo. Em alguns casos, você oferece de modo concomitante algo um pouquinho mais invasivo desde o começo, por exemplo, para acelerar a resposta ou para reduzir a quantidade de remédio, tá certo? Você tem pacientes que falam, Bruno, eu tentei já alguns medicamentos, eu sei que eu tenho outros para tentar, mas eu gostaria de fazer uma neuromodulação não invasiva, que é a estimulação magnética, como associada a esse tratamento. É uma coisa que é válida. O pessoal chama de Deep Brain Stimulation, é não, isso? Essa é a implante de eletrodo. Depois eu quero que você fale. A neuromodulação chamada de não invasiva, geralmente ela está utilizando um campo magnético ou uma eletricidade de baixa intensidade para tentar atingir o cérebro por através do crânio sem um corte cirúrgico. Tá. Teoricamente, né, o nome, tecnicamente falando, esse nome não invasivo está incorreto, porque ela também invade. Só invade sem cortar, mas é uma energia que consegue chegar até o cérebro. Então talvez o nome certo fosse chamar de neuromodulação menos invasiva, tá? Mas convencionou-se chamar isso de neuromodulação não invasiva e não vai ficar eternamente brigando com o termo, mas só para fazer uma pontuação aqui. Certo. A neuromodulação que a gente faz com o eletrodo, ela é considerada invasiva, né? Porque ela vai colocar um material implantado ali, por menor que seja, no seu cérebro, certo? E é isso que a gente faz na cirurgia de implante de eletrodo para doença de Parkinson, tremor essencial ou distonia. A neuromodulação chamada de invasiva, que tem implante. A neuromodulação não invasiva, todos esses são para dor. Tem imã ou a expansão elétrica por fora. Para dor, a gente vai usar muito mais a neuromodulação não invasiva, né? Estimulação magnética, principalmente. Agora, para a doença de Parkinson, tremor essencial, distonia, a gente acaba usando
tende mais a usar a invasiva. Para a doença de Parkinson, principalmente, a gente tem a possibilidade da não invasiva, mas não é algo geralmente muito duradouro, né? E pouca gente vai ter um cenário adequado para ficar sempre indo à clínica fazer isso, já que se a gente não continuar fazendo, aquilo perde eficácia. Então, para depressão, para dores crônicas, particularmente dores neuropáticas, fibromialgia também, e para algumas formas de recuperação de funções pós-AVC, funções de fala, de movimento, a neuromodulação não invasiva, que é essa magnética através do crânio, tem evidências científicas sólidas, tá? E são tratamentos que você pode aplicar em maior intensidade por um tempo e depois dar um pouco de folga ao paciente. Tem alguma contraindicação? Poucas, tá? Pouquíssimas. Já na doença de Parkinson, a neuromodulação não invasiva, essa também tem benefícios, né, com algumas evidências de literatura, mas são um pouco menos sustentados. Então a indicação tem que ser muito mais cuidadosa, tem que ser muito mais realista ali com o paciente para ele entender que aquilo pode não ser tão persistente, mas é uma coisa que pode ser válida. E tem outras aplicações com evidências científicas ainda mais rudimentares. Pode ser que com o tempo a gente veja que essa estimulação magnética sirva para mais e mais propósitos. Já no caso da neuromodulação invasiva, que é implante de eletrodo, ela está muito consolidada já há muitas décadas para doença de Parkinson, tremor essencial, algumas formas de distonia, também para alguns tipos de epilepsia e no caso da psiquiatria, para transtorno obsessivo compulsivo. Doutora, Para a dor é muito pouco comum. A invasiva, o implante de eletrodo é muito pouco comum para dor. A gente ainda vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do Parkinson, que eu queria tirar algumas dúvidas. Mas voltando na questão da neuromodulação que você falou aí brevemente, a gente trouxe um cardiologista há pouco tempo para falar das doenças que mais matam no mundo. Aí mencionou a questão do infarto, do AVC e tal. Me trouxe curiosidade essa questão da neuromodulação para o AVC. No AVC, a pessoa tem a sensação de dor também, depois, após AVC. Como que é? No caso do AVC, você estaria usando a neuromodulação não invasiva, que é a estimulação magnética? Não, para movimento, mas em questão de dor? Ah, tá. Não em relação à neuromodulação. Existem alguns tipos de dores pós-AVC, tá? Algumas vezes a pessoa vai ter uma dor indiretamente do AVC, perdeu a função de um membro e aquele imobilismo daquele membro, possivelmente por não ter feito a reabilitação adequada, pode provocar uma dor crônica muscular, articular, uma dor ligada à espasticidade, isso pode acontecer. Agora, a dor, classicamente dor pós-AVC, é uma dor mais rara e muitíssimo intensa. Tá? Existe uma chamada dor talâmica, né, por um AVC que acontece numa região específica do cérebro chamada tálamo, que pode ser excruciante, pode ser uma dor na metade do corpo, de tratamento bastante complexo. É muito comum, eu falo assim, para nossa área, eu atendo faço atendimento domiciliar, né? É muito comum deparar com pacientes que referem dor, por exemplo, no braço, no membro acometido ali, a pessoa refere o incômodo, refere a dor e tudo mais. E quando você fala, além de entender que é um tratamento que pode estimular, né, o retorno de movimentos, me traz essa curiosidade a respeito desse tipo de dor relatada, pós-AVC. Em relação a esse tratamento da neuromodulação pós-AVC, ele está bem fundamentado para a recuperação de fala e de movimentos. Aquele paciente que já teve o AVC, está em reabilitação otimizada com físio, fono. Sim. E depois de alguns meses, geralmente 3 a 6 meses, você pode estimulá-lo para auxiliar nesse processo de recuperação. Sim. Agora, como indiretamente, o fato de estar acamado, com uma não movimentação naquele membro, isso pode propiciar a dores, né, articulares por menor mobilidade, musculares por perda de função, ou nos casos mais graves em que houve uma espasticidade, né, como consequência da perda de movimento, aí nós temos muitos pacientes com dor ligada à própria espasticidade, né, e às vezes com tratamento complexo. Interessante isso. É muito interessante a gente falar porque são doenças que têm acometido bastante a população mais idosa, né? Não só idosa, a gente sabe que não só idosa, mas mais prevalente na população idosa. Doutora, e agora falando do Parkinson, só para aproveitar a sua presença aqui com a gente.
O mal de Parkinson ainda gera medo nas pessoas, né? Porque fica aquela história, quem pode desenvolver, quais são, até o Dr. Thiago Miranda esteve aqui com a gente falando sobre isso também, geriatra. Quais que são os fatores de risco, como lidar com essa doença, assim, que às vezes assusta tanto por trazer tantos sintomas que a gente sabe que precisa de um acompanhamento rigoroso, né? Não, acho que eu posso até contar aqui, a gente falou recentemente, não tem cura, tem tratamento. Quais são os maiores tabus que você encontra e por que essa doença gera tanto medo na população? Bom, um dos principais tabus é a confusão do Parkinson com o Alzheimer, né? Porque são duas doenças neurológicas com nomes de estrangeiros, né? Então é muito comum aqui que é Parkinson e Alzheimer. Aí a gente sempre faz uma simplificação aqui, que são duas doenças complexas, né? Mas a doença de Alzheimer é uma doença da cognição, das suas funções mentais superiores, memória, né? Principalmente. Enquanto a doença de Parkinson é uma doença do movimento, certo? Claro que pode ter um intercâmbio de sintomas, né? De alguns sintomas entre elas, tudo, mas de modo mais simplificado é isso. E a doença de Parkinson é uma doença que vai limitar muito mais sua movimentação, suas funções de movimento. E um outro motivo de tabu, a doença de Alzheimer tem pouquíssimos tratamentos medicamentosos, né? Uma evolução não muito variável depois do diagnóstico, apesar de coisas que você possa fazer nos cuidados de saúde. Do ponto de vista de medicamentos, a gente tem pouquíssimas opções e tem um suporte que, claro, que se for adequado vai ser muito melhor, mas já na doença de Parkinson você tem uma série de opções de medicamentos. De tratamento. De tratamento. Mas ela também não tem cura. Também não tem cura. Mas cabelo branco também não tem. Certo? Artrose também não tem. Tem tratamento? Pressão alta também não tem. Diabetes também não tem. Mas assusta, né, as pessoas? Assusta, mas aí parte desse susto aí é outro tabu. Você falou bem, um outro tabu importante é uma doença que não tem cura. Isso é um tabu. Quais são as doenças aí crônicas com as quais nós lidamos como pacientes ou médicos no dia a dia que tem cura? A maioria, né? Grande parte das doenças curáveis, né? A gente superou com tratamento antimicrobiano, doenças infecciosas. A gente preveniu com imunização, com vacina. A gente preveniu uma série de mortalidade, né, uma grande parte da mortalidade infantil, mortalidade materna. Muita coisa evoluiu com cuidados de saúde pública. Isso é fantástico. As doenças que a gente vê no dia a dia médico, muitas vezes elas não são curáveis. Porque são doenças de sistemas mais complexos, que estão mais ligadas ao desgaste do nosso corpo com o tempo. Porque a gente tem um corpo hoje que vive muito mais do que antigamente, na média. A expectativa de vida era muito mais baixa no passado. E em 100 anos a gente revolucionou a expectativa de vida. Então, a gente consegue viver muito mais tempo, com qualidade de vida, muito mais idosos, o que é fantástico, mas o nosso corpo está mais frágil com o tempo. Então vão surgindo doenças relacionadas, e são cada vez mais comuns, né? Não necessariamente vão surgindo, mas vão aparecendo, né? A gente vai verificando que elas estavam aí devido ao envelhecimento, ou a gente está aqui mais tempo, né? Ou ter mais tempo para a célula degenerar, para a célula ter algum defeito. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse estigma quase da cura, porque mesmo não tendo cura, tem muito o que ser feito, entendeu? E às vezes esperar a cura de uma coisa que infelizmente não tem uma cura tão próxima, faz com que a pessoa não procure os tratamentos na sua plenitude, tá? Tem personalidades famosas com doenças que poderiam ser atenuadas em seus sintomas com tratamentos bem feitos e aí insistem em fazer tratamentos sem fundamento, em propagarem uma falsa cura imediata que não está ali ainda, e isso é cruel, porque a pessoa deixa de procurar o que existe, né? Ou o que existe com fundamentação científica. O que não quer dizer que a gente não esteja profundamente interessado na cura e procurando e torcendo para acontecer e louco para ter novos medicamentos, enfim. Mas aí é muito cruel você explorar essa expectativa das pessoas que estão sofrendo, das suas famílias, com promessas falsas. Que a promessa falsa vem com um êxtase e depois, né, um tombo. Quem passa por doença crônica toda hora cai na falácia de alguma promessa como essa, está tomando tombo o tempo todo, em vez de estar seguindo um tratamento regular e melhorando sua qualidade de vida agora, tá? Então tem uma série de pacientes que pelo tabu também de não receber o diagnóstico,
demora a procurar ajuda, de repente eles procuram e falam, minha vida mudou completamente por causa de um remédio, às vezes, tá? Por quê? Porque antes era para ter tomado já há 3 anos e ficou demorando para procurar essa ajuda por um preconceito e tudo, ou por uma negação, tem vários motivos, mas a gente tem que quebrar esses tabus, de misturar doenças que não são iguais, de achar que é porque não tem cura, não tem o que ser feito, e de ficar com medo de receber um diagnóstico, eu não saber o nome do que eu tenho, não vai fazer com que eu não tenha. Se eu tenho um problema, eu tenho que saber o que é. E não ficar com medo de receber essa resposta do médico, sabe? Então, são tabus comuns. Agora, um tabu muito, muito importante na minha área de tratamento de doença de Parkinson, tremor essencial, é o não conhecimento da estimulação cerebral profunda. O não conhecimento, né, que muitos pacientes têm por culpa dos profissionais que cuidam, eles não têm explicado direito, que é implante de eletrodo cerebral profundo. Tá? Então, não saber que esse tratamento de implante de eletrodo cerebral profundo existe, o não saber esse tratamento é uma causa muito importante de atraso na possível melhora da qualidade de vida. A gente sabe hoje que menos de 10% de quem deveria receber o eletrodo consegue receber. Às vezes muito menos do que 10%. Porque não sabe que existe. Porque não sabem que existe, ou porque acham que o convênio não vai cobrir, ou porque o médico está tratando não conhece, não indica, ou porque fala que é mais perigoso do que realmente é. Hoje o risco é baixíssimo nesses procedimentos, ou porque quem está cuidando tem outros interesses e não quer, né? Assim, enfim, interesses escusos, por exemplo, eu não quero passar para um outro médico ver, porque eu fico com medo do paciente não voltar para mim. Isso tem, infelizmente. Então, por diversos motivos que a gente sabe que acontece, esses pacientes, essas famílias ficam sem a possibilidade de acesso a um tratamento que pode, assim, mudar muito a qualidade de vida, tá certo? Doutor, como que é feito esse procedimento? Porque se tem esses tabus todos, provavelmente tem um medo aí associado. Você falou que é um implante de eletrodo, né? Como que é? Como que é o procedimento? Procedimento, bom, a gente faz uma anestesia local, na região da cabeça, para colocar uma espécie de uma régua ali em volta. Uhum. Então é uma sensação de 4 picadinhas muito menos dolorosa do que fazer um botox, por exemplo, né? Certo. São 2 aqui na testa, 2 aqui atrás da nuca. A gente coloca ali tipo num círculo que tem uma régua, faz ali uma tomografia, vai para o centro cirúrgico, aumenta aquela anestesia local para não doer. São 2 cortes aí de uns 3, 4 centímetros de cada lado. 2 orifícios de mais ou menos 5 milímetros, Pequenininho. bem pequenos, na pontinha do dedo, para um fio passar, geralmente um de cada lado. Esse fio tem 1,5 milímetro, menos do que 1,5 milímetro. Ele chega até uma região cerebral que está doente. A gente estimula eletricamente ali na ordem de 1 volt, não dá choque em ninguém, é uma coisa delicadíssima. Com isso a gente consegue melhorar aquele sintoma. Incrível. Colocamos esse eletrodo, que é um fio, né, por dentro da pele, damos aquele ponto ali em cima, não fica nada exposto, tudo por dentro. Esse fio desce aqui por dentro da pele até a região, um pouco, da região peitoral, um pouco acima. Tem uma caixinha ali que é igual do marca-passo de coração, né, uma bateria. E essa bateria também implantada dentro da pele, ela vai ficar estimulando aquela região cerebral e corrigindo os sintomas. A cirurgia acaba, né, geralmente... A indicação é para o Parkinson. Parkinson, tremor essencial e distonia, as principais. No Parkinson serve para o tremor do Parkinson, serve para a rigidez do Parkinson, serve para a lentidão do Parkinson, serve para movimentos involuntários no Parkinson, para alguns tipos de dor ligados à distonia no Parkinson e até para melhorar alguns sintomas de caminhada do Parkinson também pode melhorar com a cirurgia. No tremor essencial, que é essencialmente mesmo o tremor, serve para reduzir esse tremor. Pessoas que não estão mais escrevendo, ou tomando água num copo, ou usando talheres, nem pensam em tomar um café numa xícara, tirar uma selfie, digitar no telefone. Às vezes não querem sair de casa porque quando estão em frente a outras tremem um pouco mais. Então, são várias limitações do dia a dia que a pessoa tem e pode melhorar, né? E na distonia, que é uma doença que tem algumas torções, posturas viciosas, enfim, às vezes dor, às vezes um tremor distônico também, isso tudo pode melhorar com a cirurgia. E, olha, o tempo voa, a gente vai ter que marcar pra você vir de novo. Não, mas de verdade, dessa vez você demorou demais pra Muito prazer. Demorou demais pra voltar. Olha, pra gente fechar, assim,
se a gente puder falar de neurocirurgia, que é um tema que vem sendo muito falado aqui no Triângulo Mineiro, né? Tem alguns avanços. O que você pode destacar como os principais avanços? O que as pessoas podem ter de expectativa aí nos tratamentos futuros? Você já trouxe aqui acho que uma grande informação, porque eu mesma não tinha conhecimento profundo dessa forma que você trouxe, mesmo a gente já tendo conversado antes. O que as pessoas podem esperar em relação aos avanços da tecnologia para essa área de tratamento da dor, para a questão do Parkinson também, para essas áreas que você traz aí como suas áreas de potência, né? Olha, uma grande tecnologia que me chama muita atenção, primeiro que ela é super interessante, segundo que ela tem cada vez mais aplicações, é o ultrassom focalizado, né? Que consiste numa espécie de um capacete, né? A pessoa se deita ali numa máquina de ressonância, tem um capacete, ele consegue gerar vários raios de ultrassom, feixes que vão atravessar o crânio. Olha só, um ultrassom consegue atravessar o crânio, atravessar o osso. Ele chega até uma região cerebral e quando você soma todos esses feixes de ultrassom, naquela região onde eles estão ali somados, você consegue queimar um pedacinho do cérebro, mas poucos milímetros, e uma região que está doente. Olha só. Uma região que é responsável pelo tremor. Então você consegue com alta precisão, porque você vê isso na ressonância, onde você quer fazer isso, você consegue aplicar esses raios com uma série de ferramentas ali, aí você consegue fazer um aquecimento ainda antes de uma lesão. Você enxerga o paciente parando de tremer ou tremendo menos na sua frente. Olha só. E aí você, tendo verificado que de fato ali aquele tremor melhorou, que a região está correta, aí você aumenta um pouco da intensidade para acontecer aquela ablação, entendeu? Então você consegue ter precisão, você consegue testar, confirmar com imagem e fazer uma lesão. E aí você não tem que ter implante, não tem que ter... Proposital, né? Então eu acho isso fantástico, né? Você conseguir, através de um capacete, atravessar o osso do crânio e mudar um tecido cerebral com muita precisão e controlar sintomas, assim, super incapacitantes como o tremor, seja o tremor essencial, o tremor do Parkinson. E por que é fantástico? Isso está sendo aplicado, também pode ser aplicado para controle de alguns tipos de dor, talvez com o tempo novos tipos de dor. Também pode ser aplicado em breve, né, para controle de outros sintomas do Parkinson, como rigidez, como lentidão, ainda é uma coisa mais incipiente. E por que não outras doenças neurocirúrgicas, tumores, enfim. A gente vai sofisticando esse ultrassom cada vez mais, né, e tem várias coisas muito interessantes em tecnologia na neurocirurgia, mas essa é não é tão nova, você tem quase 10 anos já, mas já está bem estudada de 5 anos para cá, principalmente, né? E no Brasil a gente ela começou a chegar essa tecnologia, né? Então é uma alegria a gente poder, né, tá numa área em que tanta coisa nova acontece e difundir essa informação para que as pessoas entendam isso melhor e possam de fato receber Usufruir. todos aqueles, né, benefícios das nossas descobertas como humanidade. Nossa, informação salva vidas. A gente abriu falando sobre isso e realmente trazer essa quantidade de informações, tanto da parte tecnológica, dos avanços da medicina, das quebras de tabus, eu acho que isso é essencial. Esse trabalho que a gente vem fazendo aí já tem 1 ano e pouco, quase 2 anos, para conscientizar, para abrir caminho, abrir espaço. E aí eu queria que você deixasse aonde que as pessoas podem te encontrar aqui em Uberlândia. Como é que eu faço para ter acesso ao Dr. Bruno Burjaili? Bom, o jeito mais fácil de se comunicar com a gente é bem tranquilo hoje. Se você colocar meu nome, Bruno Burjaili, na internet, aparece na hora. Meu site é o neurobruno.com, tá? No Instagram é o @Dr. Bruno Burjaili, sem ponto, Dr. Bruno Burjaili, né? Quero marcar uma consulta com você. E aí? Em qualquer desses canais você vai clicar, facilmente tem ali o contato do WhatsApp, Tá. né? O contato é 11 912 94 1266, mas, né, não precisa nem te parar para você anotar, basta colocar meu nome na internet, é Bruno Burjaili, neurocirurgião, ou, enfim, vai ser fácil de você encontrar. Rapidíssimo. E aí você prontamente vai clicar e aí já vai aparecer o site, o Instagram com a forma de comunicação. Fiquem à vontade para mandarem dúvidas, né? A gente tenta sempre responder e às vezes a gente até produz conteúdo baseado em dúvidas que as pessoas têm, Tiram. né? Tem bastante material no YouTube, podcasts, entrevistas, então muitos cortes, né?
ali. Nos outros canais também tem LinkedIn, TikTok, também tem bastante coisa. Legal. Então bom, fiquem à vontade e contem comigo. Bacana demais! Estou muito feliz, muito lisonjeada com a sua presença. Muito obrigada, quero te agradecer e te esperar novamente. Aí a gente vai falar de temas específicos a próxima vez que você retornar. Vamos tentar não demorar tanto para trazer essa conscientização, falar de Alzheimer, falar de temas bem específicos aí, né, de Parkinson também, perdão, acho que é o seu foco até principal, né, a questão do Parkinson, falar do tratamento da dor oncológica, que a gente não falou hoje, de todos esses temas que a gente deu uma pincelada aqui, talvez de uma maneira mais profunda, mais focada, porque são doenças que as pessoas precisam ser conscientizadas e às vezes a gente tem pouco acesso a profissionais do seu nível, né, apesar que eu vejo muito podcast, mas eu acho que ainda cabe muita orientação. E te agradecer, convidar você que nos acompanhou até aqui para se inscrever na nossa página, para seguir aí os canais do Dr. Bruno Burjaili. Busca sua qualidade de vida, qualidade de vida das pessoas que estão com você, que procuram pela saúde. Sentir dor e não cuidar, não tratar, gente, é viver sem qualidade de vida. A dor atrapalha em tudo, né, doutor? Então, te convidar realmente a buscar cuidar da sua saúde, buscar cuidar da sua saúde, buscar os tratamentos adequados, os profissionais mais indicados para que você tenha, né, a alegria de viver. Eu acho que a dor pode impactar de uma maneira muito profunda, como você falou. Acho que cabe muito a gente falar de tratamento de equipe multi. Você falou que várias vezes de físio, de psicólogo, enfim, tem muito que a gente abordar ainda. Muito obrigada, doutor. E você não deixe de se inscrever nos nossos canais e acompanhar o mínimo do detalhe. Deixa aqui sua dúvida que a gente encaminha para o doutor Bruno responder. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 20 horas.